Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as novidades da versão 2.5 da planilha para controle de ações. E essa versão traz uma das coisas mais solicitadas pelos usuários, que são os dashboards, tanto de resultado quanto da posição. Então, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui, a planilha está em branco, então eu vou estar restaurando uma planilha anterior para vocês já acompanharem o processo e verem como é simples. Aqui em restaurar, antes de restaurar eu vou mostrar para vocês que o layout mudou um pouco. Então ficam as operações aqui, os relatórios aqui, as informações na terceira coluna. Então na primeira coluna operações, notas de corretagem, proventos, corretoras, não é uma operação, mas faz parte aqui das operações, relatórios, imposto de renda, posição consolidada, e entra agora o dashboard. E informações a gente tem sobre os termos de uso, aqui restauração e algumas ferramentas agora que vão estar sendo inseridas, vão entrar aqui também, e aqui a questão da ativação. Então dentro da janela de restaurar, além das ferramentas anteriores que já estavam presentes, temos aqui essa ferramenta que é desvincular notas até uma determinada data. Então a gente pode selecionar aqui, define uma data, e ao confirmar essa data, ele vai desvincular todas as notas até esse ponto, facilitando aí o trabalho de muita gente que tem, às vezes, quando erra uma nota ou outra. Então, começando aqui a restauração dos dados, eu vou restaurar a planilha aqui de um usuário que passou para mim, me permitiu fazer essa operação. Vou selecionar o arquivo. Então aqui, devido aos novos recursos dessa versão, alguns campos poderiam ficar em branco. Corretoras, isso daqui se você estiver atualizando lá da versão gratuita, que é a 1.1, mas não é o caso. Selecione uma planilha do banco de dados. Vou selecionar a 2.41, lembrando, eu abri a 2.5, estou selecionando a 2.41. Os dados da planilha 2.5, se tivessem alguns dados, eles seriam apagados. E vamos dar um OK. Ele vai desvincular as notas, excluir as operações. Abriu aqui, consultas do Power Query. Isso daqui, Power Query, é devido à integração do dashboard com o Power Query, que une tanto aquela planilha de operações quanto a planilha de proventos. Então você consegue ter uma visualização do resultado mais abrangente. Então dei um OK, tabelas, restauração de dados. De novo, ela restaurou do zero e agora ela vai puxar as informações. Realizou a leitura, lembrando que os impostos eles devem ser atualizados manualmente, que seria aquelas abas aqui embaixo de impostos. Isso tem um vídeo no canal mostrando. Então vou fechar e aqui está. Eu já tenho a versão atualizada com os dados da versão anterior. Vou abrir aqui as operações para verificar OK. Vou abrir aqui os proventos. Ele não tinha nenhum provento lançado, então vamos aproveitar para lançar um aqui. Colocar a data do dia 1/5, colocar aqui um valor de R$600, ok? Só para fazer o teste. Então, começando aqui como posição consolidada, nesse primeiro clique você será direcionado a uma aba de posição, utilize o botão atualizar tabelas e atualizar tabelas dinâmicas. Para utilizar o gráfico de histórico necessário Power Query. Então, o Power Query está presente nas versões do Office 2016 para cima. Então, se você tem a versão 2013, você ainda consegue fazer a instalação, mas versões anteriores a 2013 não vão funcionar os gráficos do Power Query. Então, em posição consolidada, a gente tem aquela mesma janela anterior. E quando você gera uma posição consolidada, ela automaticamente vai atualizar aqui, que eu já vou mostrar para vocês, o dashboard. Então, só antes de passar para o dashboard, eu quero mostrar mais uma função nova, que é o histórico do ativo. Então, você pode dar um duplo clique aqui em algum ativo, que ele vai abrir uma janela de histórico. Daí, nessa janela de histórico, você tem o número da nota, da operação, a data, qual que foi a operação. Então, nesse caso aqui, BBDC4, tem aqui uma compra, tenho aqui uma bonificação, resultado, não teve resultado. Então, você pode verificar aqui de qualquer uma desses lançamentos. Agora, ao fechar, eu já tenho acesso aqui ao dashboard. Então, abri ele aqui na janela maior para mostrar para vocês.
Do lado esquerdo aqui vocês têm algumas ferramentas, essa daqui é para voltar para o início, que eu não vou clicar. Atualizar consultas e atualizar tabelas. Toda vez que você quiser atualizar esses gráficos aqui, você precisa fazer essa atualização das consultas e essa atualização das tabelas, nessa sequência. Essa tabela aqui que apareceu mais assim, cheia de informação, ela é um histórico por ativo. Então, precisa selecionar um desses ativos aqui para ela dar o histórico desse ativo específico. Vou selecionar aqui, por exemplo, o YouTube 4. Então, ele tem aqui um histórico do dia 15 do 4, do dia 20 do 4, os preços, como é que foi a operação, compra e a posição final. Essa parte de cima aqui é uma relação dos ativos em carteira pelo valor deles, tá? Então, 37, 26, aqui é o valor em carteira, né, de compra. E do lado aqui direito você tem a participação num gráfico de pizza. Lembrando que tudo que for menor que 3% ele vai jogar aqui nessa janelinha aqui para não poluir muito esse gráfico maior. E valor em carteira seria o valor total em carteira nesta posição, nesta data. E aqui a participação por tipo. No caso, se você tivesse fundo de investimento imobiliário ou opções, você poderia ver aqui a participação por tipo na carteira. Mas nesse caso aqui, esse usuário ele só tinha ações. Aqui essa data da posição, a gente também pode, nessa quarta caixa aqui, atualizar a posição. Então ele volta a gerar essa tela de posição consolidada. A gente seleciona aqui alterar data. E dentro do alterar data podemos colocar aqui, por exemplo, 10 do 4 e visualizar qual que era a carteira em 10 do 4. Ao fechar, temos aqui já atualizado aquelas posições. Então eu tenho aqui, em 10 do 4 eu tinha esse valor em carteira e, de novo, como estava estruturado nesta data, essas informações. Então voltando agora aqui para o início, vamos abrir agora o dashboard de resultados, tá? Então, clicando aqui na terceira opção aqui de relatórios. Então, para a execução do dashboard, o Excel ele deverá ser igual ou superior a 2016. Então, novamente a mesma informação. Vou abrir aqui o dashboard. Ele já vem direto para o dashboard, mas lembrando que também sempre precisa clicar em atualizar consultas e atualizar tabelas. Ok? Aqui dentro, o que temos? Filtros do lado esquerdo e os relatórios. Lembrando que esses gráficos, esses relatórios, eles estão abertos, tá? Então, se você quiser fazer alguma alteração, eu estou deixando eles abertos justamente para que cada usuário possa definir aí o gráfico que acha mais conveniente ou modificar a aparência, ficar mais aberto nesse sentido. Mas você modificar, depois, se você quiser o original, você vai ter que fazer uma restauração. Então, filtre por ativo. A gente pode, por ativo não, por tipo. Então, posso colocar aqui Day Trade. O que eu tive de Day Trade aqui? Então, eu já vejo que nos meus resultados diários, eu tive aqui no dia 25 do 3 esse prejuízo, aqui no dia 26 do 3 esse resultado, e aqui eu vejo o acumulado. Então, começo o acumulado com menos quase 20 aqui, subo aqui, recupero esse prejuízo, depois tem outro prejuízo, e até o dia 21 do 5 eu mantenho aqui um prejuízo acumulado. Podemos ver aqui também por tipo, dividendos. Nesse caso aqui ele só tinha aquele lançamento que eu fiz no começo. Então ele só vai aparecer aqui o dividendo que a gente acabou de lançar no dia 1 do 5. E aqui em Swing Trade também podemos ver o resultado do Swing Trade que foi feito. Então diariamente aqui ele teve alguns resultados pequenos. E aqui é o acumulado, ele foi somando esses valores, ele vai somando aqui embaixo e vai te dar um acumulado. Do lado esquerdo a gente tem o resultado total por tipo. Então, usando aqui esse slicer aqui de data, eu posso fazer um filtro por anos, trimestres, meses. Posso selecionar uma data e visualizar qual que foi o meu resultado nessa data, né? Então, abrindo aqui, por exemplo, março, vamos ver, março eu tive aqui, então, no resultado total por tipo, 89 e 87 de Swing Trade, o usuário,
E o day trade ele fez 48,65. Esse daqui foi o mês de março. Agora, analisando aqui em cima, volume total de operações, eu tenho aqui volume total de operações, resultado total e o último registro. Então, por exemplo, se eu deixar aqui só venda de ação e swing trade, eu sei que ele teve 847 de venda de swing trade em março. Tá? Então, baseado nessa informação, eu já sei que essa operação dele foi isenta. Ele poderia ter feito o acompanhamento também aqui em abril e em maio. Então, por exemplo, maio, 21.467, ele estourou o limite dele da isenção, certo? Porque o volume total das operações dele aqui superou os 20 mil. Agora aqui o resultado dele foi positivo, vai ser tributado. E para terminar, eu tenho aqui os filtros por ativo. Então posso limpar de novo aqui, esse daqui. Aqui eu clico com o botão direito, ó. Eu clico aqui em limpar também. Aqui eu também clico com o botão direito e clico em limpar. Se eu selecionar aqui, por exemplo, vamos selecionar o YouTube, que eu tive uma mescla de dividendos com resultado, vamos ver como é que fica. Tirar aqui o filtro. Foi o YouTube? Itaúsa eu lancei os dividendos. Então Itaúsa está aqui, 600 de dividendos no período inteiro, né? Então aqui a análise eu limpei o filtro da data também. E aqui são as datas, quando eu recebi o dividendos, foi 1/5, aqui 7/4. Se você quisesse ver, por exemplo, só dividendos, você poderia também limpar aqui, você coloca aqui, por exemplo, proventos, então você vai ver só dividendos, então eu tive um resultado total de 600, se quiser ver, 2020, então você vai ver aqui o gráfico do resultado diário, acumulado, e separado aqui entre dividendos, rendimentos, o que é que você tiver. Mais umas observações, você pode também fazer uma seleção múltipla, né? Então você clica com o botão e segura o Ctrl, então aqui você faz algumas seleções múltiplas, dá para fazer isso também, ou você clica e arrasta, tá? São essas alternativas. Limpar os filtros, voltando aqui para o início. Que mais que temos aqui de novidades? Dentro de operações, eu tenho aqui agora aquela função, né? Vou mostrar para vocês. Então aqui em operações, se eu quiser, por exemplo, desvincular até a data do dia 15/4, então eu posso vir aqui, restaurar, né? Eu coloco desvincular, 15/4, ok, confirmar, ele está calculando, ok, fechar operações. Então eu já tenho aqui tudo desvinculado até o dia 15, eu posso clicar aqui em notas em aberto agora, e eu tenho aqui já a operação em aberto, a nota em aberto, e posso proceder aqui com os vínculos. Você clica aqui em vincular e volta a lançar essas notas. Então, super fácil. Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Naturalmente que podem vir a surgir melhorias, e eu agradeço se vocês puderem deixar nos comentários o que vocês acharam. Se vocês gostaram, dá uma curtida, e é isso. Agradeço a visualização do vídeo e nos vemos no próximo. Obrigado.